So neurologist no Columbia Parkridge Medical Center M. Chattanooga, Tennessee. Ou pelo menos era até ter entregado minha carta de demissão no mês passado. Você pode me chamar de Dr. Bruce Kaplan, se quiser. Embora a maioria das pessoas no departamento de neurologia me chamasse apenas de doutor do cérebro durante meus 22 anos lá, já vi tudo o que se pode imaginar em neurologia. Derrames, tumores cerebrais, distúrbios convulsivos, lesões traumáticas e todos os tipos de danos que o cérebro humano pode suportar. Mas o que estou prestes a contar é o único caso que me fez questionar tudo o que pensava saber sobre consciência e que, em última análise, me levou a abandonar a profissão completamente. O Columbia Parkridge é um grande centro médico que atende o sudeste do Tennessee e o norte da Geórgia. É uma instituição abrangente com uma unidade neurológica especializada que trata alguns dos casos mais complexos de lesões cerebrais da região. Durante meu tempo lá, consultei centenas de pacientes em estado vegetativo persistente, famílias esperando milagres e casos onde a linha entre vida e morte se torna médica e eticamente complexa. O caso que estou prestes a contar começou muito antes de eu conhecer o paciente. Começou em 17 de setembro de 1988, na pequena cidade montanhosa de Walden, Tennessee, cerca de 15 milhas a nordeste de Chattanooga. O policial Gary French Dockery tinha 35 anos e trabalhava como policial há apenas 3 meses. Era uma noite silenciosa de sábado, o tipo em que a maior emoção que se poderia esperar seria um pequeno acidente de trânsito ou uma reclamação de barulho. Por volta das 21h30, Gary recebeu uma chamada de emergência relatando uma perturbação doméstica. Era um trabalho policial de rotina, o tipo de chamada que ele havia atendido dezenas de vezes durante sua breve carreira. Ele dirigiu até o endereço fornecido pelo despacho, estacionou sua viatura e se aproximou da casa. O que Gary não sabia era que a chamada era uma armadilha. Samuel Frank Downey, um homem de 68 anos com rancor contra a polícia, havia feito o falso relato especificamente para atrair um policial até sua localização. Downey estava irritado por ter sido repreendido pela polícia por reclamações de barulho de seus vizinhos, e havia decidido se vingar de quem quer que respondesse à sua chamada de emergência falsa. Quando Gary se aproximou da porta da frente e se identificou como policial, Downey estava esperando com uma pistola carregada. Sem aviso, sem dar a Gary a chance de sacar sua arma ou se proteger, Downey disparou um único tiro a queima-roupa diretamente na testa de Gary. A bala entrou no crânio de Gary logo acima da sobrancelha esquerda e imediatamente se fragmentou em 2 partes ao rasgar através do tecido cerebral. Um fragmento se alojou no lado esquerdo de seu lobo frontal, enquanto o outro viajou em direção à parte de trás de seu crânio. O impacto foi devastador e deveria ter sido instantaneamente fatal. Gary de Abu na varanda de frente de Downey, sang gerando de ferida de entrada. Vizinhos que ouviram o tiro chamaram reforços, e em minutos, paramédicos e policiais adicionais estavam na cena. Eles encontraram Gary inconsciente, sua respiração superficial e irregular, seu pulso fraco, mas de alguma forma ainda detectável. Os paramédicos o levaram rapidamente para o Hospital Erlanger em Chattanooga, onde a equipe de trauma já estava esperando. O neurocirurgião de plantão naquela noite, Dr. Robert Martinez, deu uma olhada na tomografia computadorizada e soube que estavam enfrentando uma situação quase impossível. Os fragmentos da bala haviam causado danos massivos ao lobo frontal esquerdo de Gary, a área do cérebro responsável pela personalidade, tomada de decisão, fala e controle motor. Havia inchaço significativo, sangramento e o que parecia ser destruição irreparável de tecido cerebral crítico. O Dr. Martinez tomou a decisão de operar imediatamente. A cirurgia durou 8 horas, durante as quais a equipe cirúrgica removeu fragmentos de osso, coágulos sanguíneos e aproximadamente 20% do lobo frontal esquerdo de Gary. Eles não puderam remover com segurança os fragmentos da bala sem causar ainda mais danos, então os deixaram no lugar e esperaram que o cérebro de Gary de alguma forma se adaptasse à presença permanente deles. Gary sobreviveu à cirurgia, mas por pouco. Pelas próximas 2 semanas, sua vida ficou por um fio enquanto os médicos monitoravam sua pressão intracraniana,
gerenciavam seus medicamentos e esperavam para ver se o inchaço cerebral diminuiria o suficiente para ele recuperar a consciência. Isso não aconteceu. Após um mês na unidade de terapia intensiva, Gowrie foi transferido para uma instituição de cuidados de longo prazo. O diagnóstico foi estado vegetativo persistente, uma condição onde o paciente mostra ciclos de sono e vigília, mas nenhum sinal de consciência consciente. Seus olhos abriam e fechavam. Ocasionalmente ele fazia caretas ou sons de gemido, mas não havia evidência de que ele estava ciente de seu ambiente ou podia processar informações de qualquer forma significativa. É aqui que entrei na história de Gowrie, embora eu não o conhecesse de fato por vários anos. Em 1992, fui recrutado para o Columbia Parkridge Medical Center para chefiar seu departamento de neurologia expandido. Parte de minhas responsabilidades incluía consultar pacientes de cuidados de longo prazo em toda a região que mostravam qualquer mudança em seu status neurológico ou cujas famílias buscavam segundas opiniões sobre prognóstico e decisões de cuidado. O arquivo do caso de Gowrie estava entre as dezenas que revisei durante meus primeiros meses no hospital. Em 1992, Gowrie estava em seu estado vegetativo há 4 anos. Estudei seus registros médicos extensivamente, examinei suas tomografias cerebrais e o visitei no lar de idosos em Signal Mountain onde estava recebendo cuidados. O que encontrei foi exatamente o que esperava com base em sua história médica. Um paciente severamente lesionado no cérebro com respostas mínimas e inconsistentes aos estímulos. Gowrie podia respirar sozinho, o que era medicamente encorajador e sugeria que seu tronco cerebral, a área responsável pelas funções vitais básicas, havia sido poupado de danos significativos. Seus olhos ocasionalmente acompanhavam movimento, e às vezes ele piscava em resposta a ruídos altos repentinos. De vez em quando, ele apertava uma mão colocada em sua palma ou parecia balançar a cabeça ligeiramente quando perguntado uma questão direta. Mas essas respostas eram inconsistentes e podiam facilmente ser explicadas como reflexos involuntários ao invés de ações conscientes. Eu havia visto comportamentos reflexivos similares em dezenas de pacientes vegetativos ao longo dos anos, e eles raramente indicavam consciência genuína. A família de Gowrie, particularmente seu irmão Dennis e seus 2 filhos, Shane e Colt, o visitavam regularmente e insistiam que ele entendia o que estavam dizendo. Eles alegavam que ele piscaria uma vez para sim e 2 vezes para não quando perguntado questões simples, e que ele parecia mais alerta e responsivo quando falavam sobre tópicos familiares como seus cavalos ou memórias de antes de sua lesão. Eu era respeitosamente cético dessas alegações. Familiares de pacientes vegetativos frequentemente interpretam movimentos aleatórios ou comportamentos reflexivos como sinais de consciência porque desesperadamente querem acreditar que seu ente querido ainda está lá dentro. É uma resposta natural e completamente compreensível, mas na minha experiência, raramente é baseada em consciência real. Examinei Gowrie pessoalmente em múltiplas ocasiões entre 1992 e 1995. Cada vez, encontrei o mesmo quadro clínico. Respostas mínimas e inconsistentes que não podiam ser confiavelmente replicadas ou atribuídas ao pensamento consciente. Seu EEG mostrava o tipo de padrões de ondas cerebrais tipicamente vistos em pacientes de estado vegetativo persistente. Evidência de ciclo sono-vigília, mas nenhuma atividade cognitiva de nível superior ou consciência consciente. O prognóstico de longo prazo de Gowrie era sombrio, mas estável. Pacientes em estados vegetativos persistentes às vezes podem viver por muitos anos com cuidados médicos adequados e atenção para prevenir complicações como pneumonia, escaras e infecções. No entanto, recuperação significativa após o primeiro ano é extremamente rara. Após 4 ou 5 anos, torna-se virtualmente impossível de um ponto de vista neurológico. No início de 1996, Gowrie estava nesse estado há mais de 7 anos. Seu caso havia se tornado rotineiro em minha prática. Consultas periódicas para monitorar sua condição, ajustar medicamentos conforme necessário e fornecer orientação à sua família sobre decisões de cuidado, mas nenhuma expectativa de mudança neurológica significativa. Tudo isso mudou dramaticamente no fim de semana de 10 e 11 de fevereiro de 1996. Gowrie havia desenvolvido pneumonia,
Uma complicação comum e potencialmente fatal para pacientes de cuidados de longo prazo que estão imobilizados e dependentes de outros para necessidades básicas. Sua condição se deteriorou rapidamente naquele fim de semana, e na noite de sábado, ele estava com uma febre perigosamente alta de 40 graus Celsius e tendo dificuldade significativa para respirar. A equipe do lar de idosos chamou uma ambulância e Gowrie foi transportado para o Columbia Parkridge Medical Center, onde fui chamado como neurologista consultor devido à sua história médica complexa e minha familiaridade com seu caso. Quando examinei Gowrie no departamento de emergência na noite de sábado, sua condição parecia crítica. A pneumonia era grave, afetando ambos os pulmões, e a febre extremamente alta estava colocando estresse adicional em seu cérebro já comprometido. Suas respostas neurológicas eram ainda mais mínimas que o usual. Ele nem mesmo estava mostrando seus típicos movimentos ocasionais de rastreamento ocular ou respostas reflexivas aos estímulos. Dr. James Falcone, nosso pneumologista, examinou Gowrie e determinou que ele precisava de intervenção imediata e agressiva para limpar o fluido de seus pulmões e combater a infecção. A família enfrentou uma decisão angustiante: permitir que Gowrie morresse pacificamente da pneumonia ou submetê-lo a tratamento intensivo, incluindo possível intervenção cirúrgica, que poderia salvar sua vida, mas certamente não melhoraria sua condição neurológica subjacente. Passei um tempo considerável naquela noite de sábado conversando com o irmão de Gowrie, Dennis, sobre as realidades médicas da situação. Dennis havia sido o principal advogado e tomador de decisões de Gowrie por quase 8 anos, e o impacto emocional de ver seu irmão nessa condição era evidente. Dr. Kaplan, ele tem lutado por tanto tempo, Dennis me disse, sua voz pesada com exaustão e dor. Parte de mim se pergunta se não deveríamos simplesmente deixá-lo ir. Mas e se ele puder nos ouvir? E se ele esteve consciente todo esse tempo e desistimos dele agora? Expliquei os fatos médicos da forma mais gentil, mas honesta possível. Dennis, entendo sua esperança, e vi sua dedicação a Gowrie ao longo de todos esses anos, mas você precisa entender que a lesão cerebral de Gowrie é extensa e permanente. O dano ao seu lobo frontal, a localização dos fragmentos da bala, o tempo que ele está nesse estado, todos esses fatores tornam a recuperação significativa impossível de um ponto de vista neurológico. Mas ele responde a nós às vezes. Ele pisca quando fazemos perguntas. Ele parece reconhecer vozes. Sei que parece assim, e entendo por que você interpreta esses movimentos como respostas. Mas o que você está vendo são muito provavelmente comportamentos reflexivos, não respostas conscientes. O cérebro pode produzir esses reflexos mesmo na ausência de consciência consciente. A família finalmente decidiu prosseguir com tratamento agressivo. Gowrie foi admitido na unidade de terapia intensiva, colocado em antibióticos intravenosos e recebeu cuidados de apoio para gerenciar sua febre e dificuldades respiratórias. Dr. Falcone agendou cirurgia para segunda-feira de manhã para drenar fluido dos pulmões de Gowrie se os antibióticos não mostrassem melhora rápida. Na noite de domingo, 11 de fevereiro, fiz minhas rondas noturnas de rotina na UTI. A febre de Gowrie havia começado a responder aos antibióticos, caindo de 40 graus Celsius para 38,3 graus Celsius. Sua respiração ainda estava laboriosa, mas ele parecia estar se estabilizando de um ponto de vista pulmonar. Anotei em seu prontuário que seu status neurológico estava inalterado de minhas examinações anteriores. Respostas mínimas, olhos fechados a maior parte do tempo, nenhuma evidência de consciência consciente ou interação significativa com seu ambiente. Às aproximadamente 4 horas da manhã de segunda-feira, 12 de fevereiro de 1996, recebi um telefonema da enfermeira da UTI que mudaria fundamentalmente tudo o que eu pensava saber sobre lesão cerebral, consciência e a natureza da consciência humana. Dr. Kaplan, você precisa vir aqui imediatamente, disse a enfermeira, sua voz tensa com excitação e confusão. É Gowrie Dockery. Ele está acordado e falando. Tinha certeza de que havia escutado mal. Após 7 anos e meio de estado vegetativo persistente, Gowrie não podia simplesmente acordar e começar a falar. Era neurologicamente impossível. Desculpe. Poderia repetir isso?
Gary Dockery está acordado e alerta. Ele está falando com sua irmã pela última hora. Ele está fazendo perguntas e respondendo normalmente à conversa. Desliguei o telefone e dirigi para o hospital o mais rápido que pude, convencido de que havia algum tipo de erro ou mal-entendido. Talvez Gary estivesse fazendo vocalizações que a família estava interpretando como palavras, ou talvez estivesse tendo algum tipo de atividade convulsiva que estava causando movimentos ou sons incomuns. Quando cheguei na UTI às 4h45, encontrei uma cena que desafiava todos os princípios de neurologia que havia aprendido durante meu treinamento médico e carreira. Gary Dockery estava sentado em sua cama de hospital, totalmente alerta e envolvido em conversa animada com sua irmã, Lisa. Seus olhos estavam brilhantes, focalizados e acompanhando pessoas ao redor da sala com óbvia inteligência e reconhecimento. Quando me viu me aproximar de sua cama, ele olhou diretamente para mim e disse: "Você é o Dr. Kaplan?" Lisa estava me contando que tenho pneumonia. Quão séria é? Fiquei ali sem palavras por vários momentos tentando processar o que estava testemunhando. Este não era o mesmo paciente que havia examinado apenas 8 horas antes. O Gary Dockery que eu conhecia era minimamente responsivo, preso em um estado vegetativo persistente, incapaz de se comunicar além de movimentos reflexivos ocasionais. Este Gary estava alerta, articulado e completamente consciente de seu ambiente. Gary disse lentamente, puxando uma cadeira ao lado de sua cama: "Você sabe onde está?" "Estou no hospital", ele respondeu sem hesitação. "Lisa diz que tenho pneumonia e que vocês têm cuidado bem de mim. Me sinto muito melhor do que me sentia ontem." "Você se lembra do que aconteceu com você? Lembra por que está no hospital?" A expressão de Gary se tornou pensativa e ligeiramente perplexa. "Bem, lembro de estar realmente doente." Realmente doente. "Como se eu estivesse dormindo por muito tempo. Mas não tenho certeza exatamente do que aconteceu. Lisa diz que faz um tempo desde que estive bem." Olhei para Lisa, que estava olhando para seu irmão com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela havia visitado Gary regularmente por mais de 7 anos, conversando com ele, lendo para ele, compartilhando notícias sobre família e amigos, esperando contra toda esperança por algum sinal de que ele podia ouvi-la. E agora, de repente, ele não só estava ouvindo, mas respondendo a ela como se tivessem conversado o tempo todo. "Gary, qual é a última coisa que você lembra claramente antes de ficar doente?" Ele pensou por um momento, sua testa franzida em concentração. "Lembro de trabalhar como segurança na UC, a Universidade do Tennessee em Chattanooga. Esse era meu trabalho. Eu trabalhava no 3º turno, e lembro que estava frio lá fora." A última memória clara de Gary era de seu trabalho como guarda de segurança na Universidade do Tennessee, uma posição que havia ocupado vários anos antes de se tornar policial em Walden. Ele não tinha memória de seu trabalho policial, nenhuma memória do tiroteio que o havia colocado nessa condição, e nenhuma consciência de que havia estado não responsivo por quase 8 anos. Ao longo das próximas várias horas, conduzi o que se tornaria o exame neurológico mais extraordinário e desconcertante de toda a minha carreira. A função cognitiva de Gary parecia ser notavelmente intacta, apesar do dano cerebral extenso que eu sabia que havia sofrido. Ele podia realizar aritmética mental básica, recordar informações detalhadas de seu passado e se envolver em conversas complexas sobre uma ampla gama de tópicos. Sua fala era clara e gramaticalmente correta. Suas respostas eram apropriadas e contextuais. Sua memória para eventos anteriores à sua lesão era excelente, embora parecesse não ter recordação de nada que havia acontecido desde 1988. Mais incrivelmente, sua personalidade parecia estar completamente inalterada do que sua família descrevia antes do tiroteio. Ele estava fazendo piadas, fazendo perguntas específicas sobre seus cavalos pelos nomes, e pedindo para falar com velhos amigos. Era como se alguém simplesmente tivesse apertado um botão de pausa em sua consciência por 7 anos e meio e então de repente apertado play novamente. Mas havia limitações físicas significativas que me lembravam da realidade de sua lesão cerebral. Gary estava paralisado do peito para baixo,
incapaz de mover suas pernas ou controlar suas funções da bexiga e intestino. Seu controle motor fino em suas mãos estava significativamente comprometido, embora pudesse segurar objetos e gesticular enquanto falava. Esses déficits físicos eram inteiramente consistentes com o dano ao seu lobo frontal e córtex motor. Imediatamente chamei todos os especialistas neurológicos que pude alcançar. Ao longo daquela segunda-feira, Gowry foi examinado por múltiplos neurologistas, neurocirurgiões, neuropsicólogos e psiquiatras. Cada um tão perplexo quanto eu por sua súbita e aparentemente completa recuperação cognitiva. Pedimos estudos imediatos de imagem cerebral, exames de sangue abrangentes e todas as ferramentas diagnósticas disponíveis para tentar entender o que havia acontecido ao cérebro de Gowry durante a noite. Os resultados eram tão desconcertantes quanto o comportamento de Gowry. Suas tomografias e ressonância magnética mostravam exatamente o mesmo dano extenso que havia sido documentado por anos. O tecido do lobo frontal ausente, os fragmentos da bala ainda incrustados em seu cérebro, as áreas de cicatrização e atrofia de sua lesão original. Não havia evidência de novo crescimento, cura ou qualquer mudança física que pudesse explicar sua recuperação. Seus exames de sangue mostravam os efeitos de seu tratamento e recuperação da pneumonia, mas nada que pudesse justificar um despertar neurológico. Mais notavelmente, seu EEG, que havia mostrado padrões de estado vegetativo por anos, agora exibia padrões completamente normais de ondas cerebrais de vigília com clara evidência de pensamento consciente e consciência. Gowry passou aquela segunda-feira inteira falando quase sem parar. Ele conversou com familiares que correram para o hospital de vários estados. Falou com velhos amigos que foram chamados para verificar que este era realmente Gowry com quem estavam falando e que sua personalidade e memórias estavam intactas. Ele pediu atualizações detalhadas sobre seus filhos que agora tinham 12 e 20 anos, embora se lembrasse deles como crianças pequenas de 5 e 12 anos. A conversa que me afetou mais profundamente foi quando Gowry perguntou sobre a passagem do tempo. Seu irmão Dennis havia relutado em contar exatamente quanto tempo ele havia estado inconsciente, mas Gowry foi persistente em suas perguntas. Dennis, por quanto tempo estive doente? Lisa disse que foram alguns anos, mas sinto como se fosse muito mais tempo que isso. Dennis olhou para mim, então de volta para seu irmão. Gowry, foram 7 anos e meio, quase 8 anos desde sua lesão. Gowry absorveu essa informação com notável calma. Ficou quieto por vários minutos, então disse, 7 anos e meio. Isso é muito tempo. Isso explica porque sinto como se estivesse dormindo para sempre e porque os meninos cresceram tanto. Ele fez perguntas práticas sobre o que havia acontecido durante esses anos, quem era presidente, que eventos importantes haviam ocorrido, como a família havia se virado. Quando contado que o muro de Berlim havia caído e a União Soviética havia entrado em colapso, Gowry disse, bem, acho que perdi alguma história importante. Conforme aquela segunda-feira notável progredia, comecei a notar mudanças sutis no nível de responsividade de Gowry. Sua fala permanecia clara e apropriada, mas ele estava iniciando menos conversas por conta própria. À noite, ele ainda estava respondendo perguntas apropriadamente e reconhecendo todos que o visitavam. Mas a qualidade animada, quase maníaca de sua comunicação de mais cedo no dia havia diminuído um pouco. Na terça-feira, 13 de fevereiro, Gowry falou com menos frequência, mas ainda estava claramente consciente e responsivo quando diretamente abordado. Ele respondia perguntas apropriadamente e parecia entender tudo o que era dito a ele. No entanto, as conversas complexas e recordações detalhadas que haviam caracterizado segunda-feira não estavam mais acontecendo com a mesma frequência ou intensidade. Na quarta-feira, 14 de fevereiro, Gowry estava respondendo principalmente com respostas sim ou não e frases simples ao invés das sentenças elaboradas e histórias que havia compartilhado apenas 2 dias antes. Era como se ele estivesse gradualmente deslizando de volta para seu estado anterior, embora ainda estivesse claramente mais consciente e responsivo do que havia estado durante os 7 anos anteriores. Na quinta-feira, 15 de fevereiro, Gowry foi submetido à cirurgia pulmonar que Dr. Falconen havia originalmente agendado para segunda-feira de manhã.
O procedimento cirúrgico correu bem de um ponto de vista pulmonar, mas quando Gowrie emergiu da anestesia, sua breve janela de consciência completa parecia ter se fechado em grande parte. Ele estava acordado e alerta após a cirurgia, mas não mais falando em sentenças completas ou iniciando conversa. Quando o Dr. Falcone perguntou que horas eram, Gowrie respondeu: noite, mesmo sendo meio da tarde. Quando perguntado seu nome, às vezes respondia corretamente, mas frequentemente não dava resposta alguma. Ao longo das semanas e meses seguintes, Gowrie ocasionalmente respondia a perguntas diretas com palavras únicas ou frases curtas. Às vezes identificava corretamente familiares ou respondia perguntas simples de sim ou não. Mas o Gowrie que havia falado entusiasticamente por horas sobre seus cavalos, suas memórias e sua família havia se ido, aparentemente retornado ao estado preso que havia definido os 7 anos anteriores de sua vida. Passei os próximos vários meses obsessivamente tentando entender o que havia acontecido a Gowrie Dockery durante aquelas notáveis 18 horas de consciência. Consultei colegas em grandes centros médicos pelo país, revisei todas as literaturas médicas que pude encontrar sobre estado vegetativo persistente e consciência, e realizei todos os testes concebíveis para tentar explicar seu despertar temporário. A explicação médica mais lógica parecia estar relacionada à sua pneumonia e tratamento. A febre extremamente alta de sua infecção, combinada com os antibióticos poderosos e outros medicamentos que recebeu, poderia ter alterado temporariamente sua química cerebral de uma forma que permitiu que vias neurais dormentes ou suprimidas funcionassem normalmente. Mas quando tentamos replicar esse efeito administrando os mesmos medicamentos nas mesmas doses e sequência, nada aconteceu. Gowrie permaneceu em seu estado minimamente responsivo, não mostrando sinais da consciência que havia demonstrado em fevereiro. Outros especialistas neurológicos que consultei sugeriram que o despertar de Gowrie poderia ter sido desencadeado pelo estresse fisiológico de sua doença grave, ou possivelmente que ele de alguma forma havia estado ciente das discussões de sua família sobre suas opções de tratamento, e que a ameaça de morte havia ativado uma resposta neurológica que havia sido suprimida por anos. Mas nenhuma dessas teorias podia explicar completamente por que Gowrie havia despertado com função cognitiva tão completa, porque sua personalidade e memórias haviam sido perfeitamente preservadas, porque seu despertar havia durado quase exatamente 18 horas. Ou porque ele havia gradualmente retornado ao seu estado anterior apesar de nossas intervenções médicas continuadas e tentativas de manter sua consciência. O caso atraiu atenção nacional e internacional significativa tanto de profissionais médicos quanto da mídia. Órgãos de notícias apelidaram Gowrie de o paciente milagre e o policial do coma. Revistas médicas publicaram relatórios detalhados de caso e análises de sua recuperação temporária. Neurologistas, neurocirurgiões e pesquisadores de consciência de todo o mundo me contataram para discutir as implicações de seu despertar para nosso entendimento de lesão cerebral e estados vegetativos persistentes. Mas para toda atenção, análise e especulação, as 18 horas de consciência de Gowrie permaneceram fundamentalmente inexplicadas de um ponto de vista médico e científico. Talvez o aspecto mais perturbador do caso de Gowrie, da minha perspectiva como seu neurologista, foi o que sugeria sobre seu nível de consciência durante os 7 anos e meio de aparente inconsciência que precederam seu despertar. Se Gowrie podia acordar e imediatamente se envolver em conversas complexas e contextualmente apropriadas, se podia reconhecer familiares com quem não havia interagido conscientemente por quase 8 anos, se podia recordar informações detalhadas de seu passado e demonstrar personalidade intacta e função cognitiva, então quanto ele havia estado consciente durante aqueles anos de silêncio? Comecei a reconsiderar toda a interação que havia testemunhado entre Gowrie e sua família ao longo dos anos. Quando alegavam que ele estava respondendo perguntas com padrões específicos de piscar, quando insistiam que ele parecia mais alerta e responsivo durante certas conversas, quando relatavam que ele parecia reconhecer vozes familiares e parecia acompanhar movimentos de pessoas ao redor de seu quarto, talvez estivessem certos o tempo todo. A possibilidade de que Gowrie havia estado consciente ou pelo menos parcialmente ciente por 7 anos e meio enquanto aparentava estar em estado vegetativo persistente era profundamente perturbadora para mim tanto como médico quanto como ser humano. Levantava questões fundamentais sobre quantos outros pacientes poderiam estar presos em condições similares, conscientes de seus arredores,
mas incapazes de comunicar sua consciência ao mundo exterior. A família de Gowrie se convenceu de que ele havia estado ouvindo cada conversa, absorvendo cada pedaço de notícia que haviam compartilhado com ele, ouvindo cada oração e expressão de amor que haviam oferecido durante aqueles longos anos de espera. Eles acreditavam que seu despertar súbito foi sua forma de deixá-lo saber que ele havia estado lá o tempo todo, presente e ciente, apenas incapaz de responder. Eu queria descartar essa interpretação como pensamento ilusório ou a tendência humana natural de encontrar significado em eventos aleatórios. Mas as recordações detalhadas de Gowrie, sua personalidade preservada, suas respostas emocionais apropriadas e seu reconhecimento imediato de pessoas que não havia visto conscientemente por anos tornavam muito difícil argumentar que ele havia simplesmente ligado como uma lâmpada após anos de inconsciência completa. Gowrie Dockery morreu em 15 de abril de 1997, 13 meses após seu milagroso despertar de 18 horas. Ele havia desenvolvido uma embolia pulmonar, um coágulo sanguíneo no pulmão, que é uma complicação comum e frequentemente fatal para pacientes com limitações severas de mobilidade. Sua morte não foi inesperada dado sua condição médica geral e os riscos inerentes associados à imobilização de longo prazo, mas marcou o fim de um dos casos mais desconcertantes e significativos na literatura médica sobre consciência e estados vegetativos persistentes. Nos meses entre seu breve despertar e sua morte, Gowrie ocasionalmente falava palavras únicas ou frases curtas em resposta a perguntas diretas ou estímulos. Mas ele nunca mais experimentou o tipo de comunicação sustentada e totalmente consciente que havia demonstrado durante aquelas 18 horas em fevereiro de 1996. Era como se ele tivesse recebido um breve alívio de seu aprisionamento neurológico, permitido reconectar-se com sua família e deixá-lo saber que ainda estava presente antes de retornar ao estado preso que havia definido a maior parte de seus anos finais. O caso de Gowrie mudou fundamentalmente como eu abordava a neurologia e o cuidado ao paciente. Tornei-me muito mais cauteloso sobre declarar pacientes como permanentemente inconscientes ou sem esperança de recuperação significativa. Comecei a prestar muito mais atenção aos familiares que insistiam que seus entes queridos estavam mostrando sinais sutis de consciência que testes médicos padrão e exames não podiam detectar ou medir. Também me envolvi profundamente na pesquisa sobre consciência, estados vegetativos persistentes e o desenvolvimento de melhores ferramentas diagnósticas para detectar níveis mínimos de consciência em pacientes com lesões cerebrais. O caso de Gowrie demonstrou que nosso entendimento de consciência e função cerebral ainda era incompleto e que pacientes que pareciam estar completamente inconscientes poderiam estar experimentando muito mais consciência do que percebíamos. Mas mais do que mudar minha prática médica, o caso de Gowrie me afetou em um nível pessoal e filosófico de formas que lutei para processar e entender. Por meses após sua morte, me encontrei acordado à noite pensando sobre as implicações do que havia testemunhado. Se Gowrie havia estado consciente durante aqueles 7 anos de aparente inconsciência, como havia sido essa experiência para ele? Ele havia se frustrado por sua incapacidade de se comunicar? Ele havia ouvido cada conversa, sentido cada toque, entendido cada decisão médica sendo tomada sobre seu cuidado? O pensamento de estar conscientemente preso em um corpo não responsivo por anos era quase horrível demais para contemplar. Comecei a questionar minhas interações com cada paciente vegetativo que consultava. Durante exames, me encontrava pensando: eles estão ouvindo? Eles entendem o que estou dizendo sobre seu prognóstico? Eles estão cientes de que suas famílias estão tomando decisões de fim de vida baseadas na minha avaliação de que estão inconscientes? O peso dessas questões começou a afetar minha habilidade de funcionar como neurologista. Comecei a questionar meus julgamentos clínicos, passando quantidades excessivas de tempo com pacientes vegetativos procurando por sinais sutis de consciência e lutando para fornecer às famílias as avaliações definitivas que precisavam para tomar decisões difíceis de cuidado. 6 meses após a morte de Gowrie, eu estava consultando um caso similar. Uma jovem mulher que havia estado em estado vegetativo persistente por 3 anos após um acidente de carro. Enquanto explicava à sua família que sua condição era permanente e que ela não mostrava sinais de consciência, notei o que parecia ser uma lágrima rolando por sua bochecha. Sua família insistia que ela chorava quando falavam sobre tópicos tristes e que suas expressões faciais mudavam em resposta a diferentes conversas.
Eu havia atribuído essas respostas a reflexos autonômicos e timing coincidente. Mas após o caso de Gowri, me encontrei pensando: e se eu estou errado? E se ela está ouvindo cada palavra que digo sobre seu prognóstico sem esperança? Completei aquela consulta, mas sabia que não podia continuar praticando neurologia com o nível de incerteza e dúvida que o caso de Gowri havia criado para mim. Como poderia autoritativamente dizer às famílias que seus entes queridos estavam inconscientes quando havia visto o impossível acontecer uma vez antes? Entreguei minha carta de demissão do Columbia Parkridge Medical Center 3 semanas depois. Em minha carta de demissão, escrevi que estava saindo para buscar outras oportunidades. Mas a verdade era que o caso de Gowri Dockery havia abalado minha confiança em tudo que pensava saber sobre o cérebro, consciência e a natureza da consciência humana. Mudei-me para uma cidade menor e abri um consultório geral focado em cuidados médicos de rotina, gerenciamento de diabetes, hipertensão, cuidados preventivos e outras condições com critérios diagnósticos claros e protocolos de tratamento estabelecidos. Deliberadamente evitei qualquer caso envolvendo neurologia, lesões cerebrais ou questões de consciência. Mas nunca parei de pensar sobre Gowri. Acompanhei a literatura médica sobre pesquisa de consciência, estados vegetativos persistentes e avanços na tecnologia de imagem cerebral que poderia ajudar a detectar consciência mínima em pacientes aparentemente inconscientes. Fui encorajado por desenvolvimentos em ressonância magnética funcional e outras técnicas que pareciam mostrar promessa para identificar pensamento consciente em pacientes não responsivos. O caso de Gowri Dockery permanece um dos exemplos mais bem documentados e minuciosamente estudados de recuperação inesperada de estado vegetativo persistente na literatura médica. Continua a ser citado em trabalhos de pesquisa, discutido em conferências médicas e referenciado em debates sobre consciência, cuidados de fim de vida e tratamento ético de pacientes com lesões cerebrais. Mas para mim, o caso de Gowri representa algo mais que uma anomalia médica ou curiosidade de pesquisa. Serve como um lembrete profundo das limitações do conhecimento médico e dos mistérios que ainda cercam a consciência humana. É uma experiência humilhante para qualquer médico encontrar um caso que desafia completamente seu entendimento de seu campo de expertise e os força a confrontar a possibilidade de que algumas de suas suposições mais fundamentais podem estar erradas. Gowri Dockery não deveria ter acordado. De acordo com tudo que sabemos sobre lesão cerebral, estados vegetativos persistentes e a base neurológica da consciência, seu despertar era medicamente impossível. A extensão de seu dano cerebral, o tempo que havia estado não responsivo e a falta de qualquer mudança significativa em seus estudos de imagem cerebral deveriam ter impedido qualquer possibilidade de recuperação significativa. Mas ele acordou. Por 18 horas, Gowri Dockery estava totalmente consciente, cognitivamente intacto e capaz de se comunicar com sua família de formas que demonstraram personalidade, memória e consciência preservadas. Foi um fenômeno médico que desafiou explicação então e continua a desafiar nosso entendimento do cérebro humano e consciência hoje. A lição mais importante do caso de Gowri pode não ser médica ou científica, mas profundamente humana. Nos lembra que as pessoas que rotulamos como vegetativas, inconscientes ou não cientes podem estar muito mais presentes do que percebemos. Sugere que a consciência pode persistir em lugares e formas que nosso entendimento médico atual não pode detectar ou medir. As 18 horas de consciência impossível de Gowri deram à sua família o presente de saber que ele havia estado lá o tempo todo, ouvindo e ciente, mesmo quando não podia mostrar. Permitiu que dissessem adeus, expressassem seu amor e recebessem sua garantia de que seus anos de devoção e esperança não haviam sido em vão. Para a comunidade médica, o caso de Gowri serve como um argumento convincente para abordar todos os pacientes com lesões cerebrais com a suposição de que consciência e consciência podem persistir mesmo quando testes convencionais sugerem o contrário. Nos lembra que a fronteira entre consciente e inconsciente, entre ciente e vegetativo, pode ser muito mais complexa e misteriosa do que atualmente entendemos. O caso de Gowri Dockery sempre permanecerá para mim a experiência mais inexplicável e humilhante de minha carreira médica. Me ensinou que a medicina, apesar de todos seus avanços e sofisticação, ainda contém mistérios profundos que desafiam nossas suposições mais básicas sobre vida, consciência e o que significa estar verdadeiramente acordado.